Oi, eu tô aqui pra falar sobre uma situação bem pessoal que rolou comigo hoje, meio que de abafar, e também falar sobre um sentimento de artista que todo artista deve ter sentido uma vez na vida, que é aquele sentimento de você querer, principalmente quando você é alguém que tá se esforçando agora pra poder criar sua arte. Você quer melhorar bastante, você vê muitas referências, tá ligado? Principalmente quando você tá nisso, querendo se esforçar, esse sentimento pode chegar bastante. Eu vou tentar ser o mais rápido e básico possível, porque eu só pensei, eu vou só gravar isso aqui, foda-se, eu quero que se foda. Mano, o meu dia hoje foi tão impressionante, acho que eu não vou nem conseguir pausar direito pra falar, mas foi bastante impressionante, porque ele começou bem merda, né? Eu acordei meio mal, então depois eu fui me alongar, só que quando eu fui me alongar já era o horário perfeito para ir para a escola, então eu só melhorei um pouquinho quando eu já estava na escola. E na escola as coisas na verdade não melhoraram, elas deram uma certa piorada, porque teve várias. Não teve tantas atividades para entregar, mas me foi proposto um trabalho que era só um pouquinho mesmo difícil, um trabalho de apresentação e tal, para a próxima semana pelo menos, mas ainda assim um pouquinho difícil porque a professora ela é bem rigorosa em certos aspectos, a sua postura, a maneira de falar, as palavras que você escolhe, então errinhos meus podem custar tempo. Tempo não, ponto, desculpa. Errinhos meus podem custar pontos. Então, assim, eu já, caramba, já é impressionante que eu falo de erro e eu erro. Mas, enfim, graças a isso, meio que me deu um certo paradoxo na minha cabeça de pensar que talvez as coisas vão dar errado. É a famosa expectativa, uma coisa, tipo, triste, sabe? Você fica com uma expectativa tão alta de alguma coisa, mesmo sendo boa ou ruim, e acaba se fudendo graças a isso. Bom, enfim. Então eu voltei para casa, né? Mesmo com o coração um pouco batido e tal, então eu tentei me relaxar um pouco vendo um pouquinho do celular, né? O problema é que eu me distraí bastante no celular, que demorou muito tempo e muitas das coisas agora que eu queria fazer, meio que agora eu não tenho tanto tempo para continuar elas. Mas enfim, amanhã é um novo dia, então para compensar que eu já estou no celular, vou preparar as coisas aqui no meu quarto, né, para poder eu ir fazer para eu ir para um encontro com uma amiga minha virtual, preparar aqui as coisas, sei lá, preparar aqui todo um setupzinho, porque a gente iria só entrar numa call, conversar, brincar com os bagulhos, uns projetinhos que a gente tem e tal. O problema é que essa minha amiga, ela diz que o PC dela acabou tendo mais de um problema, então ela não poderia ir call porque o celular dela é uma bosta. Assim eu, né, fico meio que decepcionado, já que ainda tenho tanta esperança de que ainda dá para se divertir um pouco. Então eu proposto uma ideia de desafio, ou pelo menos de uma atividadezinha para fazer que não precisa ser em call, que é só uma conversinha de chat uma hora aqui e ali, para os dois saber que um ou outro tá tendo presença e tal. Aí então, depois de tipo 20 minutos planejando isso, 20 minutos que já podiam ter sido fazendo alguma coisa, ela diz que gostaria muito de fazer isso daí depois dela voltar de um bar que ela ia com a família dela. Aí então, né, eu já fiquei mais puto ainda, porque pelo amor de Deus eu me preparei já em 5 minutos antes do fim do tempo, mais 20 minutos preparando uma nova ideia e agora esperando, nem esperando, né? Praticamente já desistindo de que não vai ter mais essa porra, porque o tempo mínimo dela voltar é tipo, sei lá, uma hora e eu já tava puto pra caramba, em uma hora eu já tava fudido já. E pior ainda fica que acho que já te passou já umas 2 ou 3 horas e ela não deu ainda sinal de vida, então já desisti de verdade. E aí então eu decidi ir assistir o Shrek. Aí é daí que vem aquele sentimento triste, sabe? Porque antes de eu decidir assistir o Shrek um pouco para tentar relaxar, um pouco não, né? Melhor dizendo, assistir o filme todo, eu tava com vontade de produzir. Eu tava vendo artes assim e querendo produzir alguma coisa. Pô, eu quero fazer algo nem que seja ruim. Só que mesmo que eu estivesse pensando nisso, eu não estava convencido. E então veio para mim uma grande expectativa e se criou toda uma cobrança na minha cabeça de tipo, nossa, se eu for fazer isso, eu tenho que fazer desse jeitinho, com essas referências, com isso e aquilo. E então eu me perdi nos meus pensamentos, fiquei tão preso nos pensamentos que eu fiquei paralisado e eu não consegui fazer nada, nenhuma das coisas até agora. Até agora, quando eu terminei de assistir o Shrek,
tava meio pai ainda, porque eu continuava pensando que, porra, teve trabalho, teve escola, teve minha amiga me dando bolo, teve o próprio julgamento que eu tive comigo mesmo de simplesmente dizer, pô, fiquei muito tempo no celular, pô, fiquei muito tempo, perdi meu tempo fazendo isso e aquilo, pô, eu podia ter aproveitado dessa forma e dessa forma. Essa ideia de querer mudar o passado que simplesmente já aconteceu, como já tem 5 minutos de vídeo, 5 minutos e meio, melhor ainda, e eu nem imagino que o quão rápido eu fui falando das coisas já, né? Ah, Agorinha era 2 minutos, enfim. É tipo, sempre tudo rápido e o cara querendo mudar as coisas. Aí piora quando você vai lá, quer tentar desenhar alguma coisa, só que você não se convence de que pode ser algo ruim, pode ser algo fodido, só pra tu tentar se divertir um pouco. Uma maneira que eu faço pra me aliviar é de conversar só comigo mesmo. Até o momento que eu pego, assim, que eu já tô um pouco mais inspirado, querendo fazer alguma coisa, eu vou lá e uso esse momento pra fazer. Porque senão eu vou lá e fico preso no pensamento e é uma bosta. Então assim eu digo, é... esse vídeo não tem um realmente grande propósito, é só simplesmente eu jogando conversa fora. Mas a verdade é que expectativa é uma bosta. Expectativa é uma grande, grande bosta. E olha, eu não tô falando nem do jeito normal, tá? Tô falando muito rápido, porque realmente começou a me bater uma ansiedade que eu só quero terminar isso aqui logo, eu já quero jogar logo esse dia de abafo, não tem corte nenhum praticamente, já são 6 minutos e 44, 45, 46 de simplesmente áudio de eu falando bosta. Mas é sério, a expectativa é uma bosta. A expectativa é a grande merda. E pior fica quando você paralisa no seu pensamento a expectativa. Quando você pensa, eu quero fazer algo, eu vou fazer algo, só que você talvez é um pouco perfeccionista e você tenta pensar em todas as fórmulas que você vai fazer alguma coisa, ao invés de só executar a ação o quanto antes. Eu acho que eu não sei que é um sentimento mais jovial, eu não sei que é um sentimento que acontece com todo mundo, deve ser um sentimento que acontece com qualquer artista de qualquer tipo, pode ser de música, desenho, programação, audiovisual, enfim. Deve acontecer com qualquer um desse negócio de querer fazer algo além das suas expectativas e acabar se decepcionando. E pior fica quando você quer fazer algo, só que o seu corpo não está te deixando, porque ele está te colocando pensamentos que você não queria saber, na verdade. Você só quer pensar nas coisas positivas, só que você não consegue se concentrar nessas coisas positivas. Você se pesa por simplesmente porra nenhuma. E pior é quando tem alguma coisa para tu se pesar. Sempre tem como ficar pior. Sempre tem como ficar pior. Mas o bom é que sempre tem como ficar melhor. Esse que é o bom. O bom é que sempre tem como você simplesmente se convencer de coisas boas. Eu, como eu disse, quando tô meio paia das ideias, eu tento conversar só comigo mesmo para tentar me convencer mais no que eu falo, me concentrar mais no que eu digo, do que me concentrar em algo que eu penso que não faz sentido, sabe? Algo que eu imagino que simplesmente não tem tanta importância, ou que não existe. É complicado. E aí eu vou lá e tento pensar, por que que eu tô triste? Por que que eu tô meio paia? Aí eu tento falar sobre qualquer coisa que veio na minha mente, dar uma opinião sobre qualquer coisa, só pra mim mesmo, nunca é pra ninguém. Mas agora eu não sei. Me deu a vontade e eu agarrei a primeira oportunidade de vontade de criar alguma coisa que seja pelo menos um vídeo sobre o que eu sinto, o que eu passei. E é esse áudio que vos fala, que simplesmente resume esse vídeo. Bom, acho que já tá ficando longo demais, já foram 9 minutos e era só isso que eu queria mesmo jogar fora. Enfim, foda-se. Mas tá bom, é a vida, a gente segue. Amanhã é um novo dia. Ai, ai.